Oi, gente, tá no ar mais um Pô de Alerge. Eu sou a Carol Barreto e comigo toda semana, Cabeção. Que maravilha, sou eu. É, Lindo, né? lindíssimo. Oh. E também Thiago Azevedo, a nossa professora Denilza. Eu queria pedir pra gente não começar o programa com mentira. Começar chamando Cabeção de linda é sacanagem. Ah, deixa. Oi, gente, tudo bom? Que saudade que eu tava de vocês. Pois é, retomamos aqui 2024 firmes e fortes, né? Isso, depois do carnaval maravilhoso, né? Foi ótimo. Você viu que eu fui destaque? Vi. Então, Tá bom. Depois vocês conversam em particular sobre isso. Olha, hoje o Pô de Alerge vai falar de um assunto bem importante. No último dia 24 de fevereiro, o voto feminino no Brasil completou 92 anos. verdade. É quase a sua idade. Muito bem. É, Você tava lá? lógico. Ah, por que eu ainda pergunto? Claro que eu tava. Votei. Já você vai dar a sua experiência. Vou contar. Antes disso, nós mulheres não podíamos votar, pois éramos consideradas inferiores aos homens. Você vê. Pra você ver, como é que pode? Para conversar com a gente sobre isso, a gente está recebendo mais uma vez a historiadora Andréia Macena. Oi, Andréia, bem-vinda. Gente, oi. Tudo bem, André? Que bom ter você aqui de novo. Maravilhoso. Saudade de você. Tava falando horrores assim. Para, cabeção. Mentira que você fala. Mentira, ele se acredita nisso. Para. E também, pela primeira vez aqui, a estudante Yasmin Calero. É Calero ou Cavalero? Cavalero, que participou da última edição do PJ aqui e vai votar pela primeira vez esse ano. Bem-vinda. Obrigada, Olha, gente. olha, Prazer estar aqui. Prazer é nosso. conhecê-los. Eu vou contar um pouquinho da história e a Andréia vai me ajudando a gente a destrinchar tudo isso. As mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar em 24 de fevereiro de 32, por meio do decreto 21.076 do então presidente Getúlio Vargas, Julinho. que instituiu o Código Eleitoral. Voltando um pouquinho na história, antes de conquistarem o direito ao voto, nos anos 20, algumas mulheres já mostravam descontentamento com o cenário político da época e começaram uma luta pela igualdade de direitos. E assim surgiu o movimento feminista liderado pela professora Maria Lacerda de Moura e a bióloga Berta Lutz, que fundaram a Liga para a Emancipação Internacional da Mulher. Então, vamos lá, Andréia. Só um Peraí. instantinho. Pois Qual não? é o nome da professora? Então, eu ia falar isso. Eu tava com Maria e com Berta. Isso. Eu dava aula junto com Maria, na mesma escola. Só que como eu era muito amiga de Getúlio, ia pegar mal eu fazendo uma manifestação pediu pra tirar e o tal. nome da história. Aí eu falei, tira meu nome, mas eu vou conversar com o Getúlio, para Getúlio assinar o decreto. E deu tudo certo. Perfeito. Eu não vou pedir para ela contar, porque afinal ela quis ficar ali, né, meio reclusa, ela não quis brilhar. Então, conta pra gente a importância dessas duas mulheres. Não da professora Denise, que a gente já sabe. A professora já sabe aqui há muito tempo, mas, Não vale nada. né, Imaginado. da Berta e da Maria Lacerda. Maria, Então, sim. gente, essas mulheres elas foram muito importantes. Primeiro, porque elas criaram o que a gente chama de partido político. Depois, elas vão começar a fazer conferências com mulheres, né, para poder se discutir o que seriam os direitos das mulheres para aquela época. Lembrando que as mulheres, até 1932, elas sofriam castigos físicos, elas não tinham participação política. Então, as duas cientistas, né, ocuparam cargos importantes dentro da sociedade e conseguiram ali criar também um movimento para que essas outras mulheres poderiam ser ouvidas. Então, acho que as duas elas foram fundamentais para que a gente pensasse sobre a questão do direito feminino dentro de um país totalmente patriarcal. Perfeito. Yasmin, você vai votar pela primeira vez esse ano. E você participou de uma edição do PJ ano passado que teve maioria feminina. 59 mulheres participaram da última edição do PJ, o que é um feito histórico, né? Também na Alerj agora a gente tem uma bancada feminina também bem grande, né? Com 15 deputadas, que é a maior também que a gente tem aqui. E aí eu acho que é importante a gente falar também do fato da sua participação no PJ, um PJ com mais mulheres, com Alerj com mais mulheres e tal. Você acha que ter participado te motivou a querer votar com mais entusiasmo nessa próxima eleição agora? Com certeza. Assim, desde pequena eu sempre quis votar, porque eu sempre quis ter uma opinião política, assim, decisiva e impor a minha opinião, porque nem tudo que os nossos governantes fazem, a gente tem que concordar. Mesmo que a gente tenha votado, dentre outras coisas, há coisas que a gente há de discordar. Então eu sempre tive interesse na política com questão de votar. Então eu sempre falei com a minha mãe que aos 16 anos eu queria tirar meu título de eleitor. E aí, agora, né, dia 24 de março, eu vou fazer 16 e vou tirar para poder votar agora. E assim, o PJ, ele impactou muito na minha decisão política, porque agora eu sei como
eu vou acessar aquele político. Por exemplo, se eu quiser ver algum tipo de projeto de lei que ele tenha feito para o Rio, ou alguma ação dele em relação à política, eu vou ter mais acesso. E eu acho que isso impacta demais no nosso voto, do que quando você não tem conhecimento nenhum de como funciona ali a legislação. Perfeito. Você lembra do seu primeiro voto? A sensação que você tinha nesse... Foi libertador. Foi libertador, porque como a professora disse, a gente não podia fazer nada, a gente era submissa, a gente tinha que obedecer, isso é um absurdo, já me incomodava muito. Por isso que esse movimento de Mariazinha, Dona Berta, que chamava de Dona Berta, mas como eu sou mais velha que ela, só chamo de Berta. Foi muito importante. Agora eu queria destacar uma coisa, Carol, da importância que é esse projeto que eu amo, que é o PJ. Você vê, ela vai ter o primeiro voto dela, a consciência política que essa menina tem já no primeiro voto. Pois é, né? Que importante. Graças a um projeto como esse. Olha, eu fiquei Eu queria encantado. só fazer uma observação, porque Sim. lá em casa, quem toma as decisões sou eu. Porque tem uma louça para lavar. Aí a mulher chega e fala assim, ou você lava a louça, ou eu vou quebrar o prato na sua cabeça. Eu decido, eu lavo a louça. Sábio. Vai dormir, certeza. ficar assistindo esse jogo, vai dormir. Ou você vai dormir, ou eu vou picotar sua camisa do Flamengo. Eu vou dormir. Sábio. Eu decido. Melhor, porque a camisa do Eu Flamengo tá decido. cara. Eu decido. verdade. Justo. Bom, voltando aqui à nossa aula de história, em 1928 a gente teve aí uma participação de uma jovem chamada Alzira Soriano. Foi super importante na formação da construção da nossa história, nós mulheres principalmente, né? Ela não só votou, mas como ela disputou uma eleição municipal nesse mesmo ano de 28, em Lages, que é um município do interior do Rio Grande do Norte. Quem foi essa grande mulher? Então, a Alzira, eu acho que é pouco lembrado, né, quando a gente fala dela, assim, quando fala dos direitos ao voto feminino, mas ela, o que acontece? O voto aconteceu em 1932, quando teve direito ao voto feminino. Ela consegue antes, mas por que ela consegue, de repente, gerir uma prefeitura? Porque dentro da lei estadual do estado, você vai ter como se fosse Uma brecha. 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 Isso, O perfeito. advogado adora isso. Isso. E aí fez o seguinte, graças a essa brecha que permitiu que ela entrasse no poder, porque o voto era permitido sem distinção de sexos. Então, ou seja, ela conseguiu chegar nesse poder, por quê? Porque ela provou que ela era como se fosse um homem ou uma mulher e chegou no poder pelos votos. Então, ela conseguiu assumir o poder de 28 até 30, assumiu a gestão com uma sociedade patriarcal, ela já tinha uma certa noção do que é gerir, porque ela veio de uma família rica, né? Casou com um médico, o marido dela faleceu, e ela voltou para casa, né? E quando ela voltou, ela cuidou da fazenda. Então, com isso, ela adquiriu ali certas habilidades e conseguiu gerir muito bem a prefeitura, embora tivesse ali toda aquela questão da mulher ter que provar 2 vezes que ela era, né, eficaz no seu trabalho. Curioso que isso existe até hoje, né? Eu ia comentar isso. Não mudou muita coisa, não. Eu achei muito bacana essa questão dessa brecha, porque o voto feminino só foi permitido a partir de 32. Exatamente, mais pra frente. Isso aí. Você, hoje, olhando para a política, tendo mais mulheres, né, participando ativamente das políticas públicas do nosso país, nosso estado e tudo mais, você se sente representada? Sim, em algumas partes sim, em outras não, né? Até porque eu sou bem chata, assim, com política, porque eu quero que... Porque, assim, a minha opinião, eu acho que para uma pessoa ela assumir um cargo público desse, ela tem que ter, assim, um perfil. Ela tem que saber o que está fazendo, tem que saber o que está gerindo, tem que saber também o que fala em público, né? Então, algumas sim realmente me representam, algumas atitudes e tudo mais, mas não todas. Entendi. Professora, o que você acha disso, das mulheres começando a ficar... Começando não, né? É um processo gradativo. Cada ano a gente tem mais mulheres sendo eleitas para cargos. Como é que a senhora acompanha essa evolução do tempo? Olha, eu acompanho com muita ansiedade, porque é muito tempo que a gente luta para estar além do que a gente está, que eu acho que a gente ainda está muito atrasado. Tem muita coisa, né? A gente está comemorando, por exemplo, hoje, aliás, quantas deputadas mulheres? Você 15. falou? 15 deputadas mulheres, que é o maior número de mulheres na história da LERJ, onde tem 70 deputados. Não é metade ainda, né? Metade
idade ainda. Mas eu olho para o futuro com muita alegria ao ver o PJ já superando isso. Sim, com Isso certeza. é um reflexo do que pode ser lá à frente. É uma previsão, digamos assim. Então, isso me deixa feliz. Sem dúvida. Bom, voltando para a história, tem uma figura também bem importante, que é a Carlota Pereira de Queiroz, que em 34... Justo! Que em 34... Esquecido de Carlotinha. Que em 34, ela se tornou a primeira deputada federal eleita no país durante o governo Vargas, representando São Paulo. E aí? Então, ela foi muito importante para duas assim, ações que eu acho que considero como assim, de grande valia. Primeiro, ela criou a Casa do Jornaleiro, um lugar de abrigo, um lugar que servia, né, ali como moradia, educação para aquelas crianças, né, ou para aquelas pessoas que porventura tivessem situação de rua nos dias atuais. E ela vai trabalhar diretamente com assistência social. Lembrando que a deputada também participou da Revolução de 1932. Danada. Ela era médica, então ela ficou dentro da Comissão da Saúde e da Educação. Perfeito. Ela fica até 45, porque depois o Getúlio, né, aplica o golpe do Estado Novo, e ela luta pela redemocratização da época. Então ela tem um papel fundamental aí dentro dessa conjuntura política. Perfeito. Yasmin, se você fosse eleita como deputada, vamos pensar no estado do Rio, né? Já que a gente está na LERJ e tudo mais. Se você fosse eleita deputada, pensando em propostas de lei, a primeira coisa que você gostaria de propor como uma lei para entrar em vigor aqui no estado? Acho que com relação à educação. Porque, assim, hoje em dia, a educação, assim, do Brasil no geral, mas como eu estou aqui no estado do Rio, vou falar do Rio, né, está bem precária. Assim, com relação tanto a professores, eu vou falar um pouco sobre o novo ensino médio, né, que é o que eu estou passando, a professores que estão dando matérias que eles não foram formados para dar. Então, assim, é uma situação muito complicada e que eu acho que nenhum professor deveria passar por isso. De verdade. Pois é. Então, é uma coisa que eu iria começar a mudar. Tanto com relação a isso, tanto com relação aos alunos, né, gente? Porque o Enem ele não é mole. Você tem que estudar várias matérias. E, assim, quando você tira a base curricular de um aluno para botar outras coisas, como é que eu vou fazer pro Enem? Entendeu? Porque o Enem é o que vai me definir. Por exemplo, se eu for seguir a carreira de deputada, eu gostaria de estudar direito. Porque eu vou ter muito mais noção de leis. Claro. E poder atingir as brechas, né? As brechas. E aí, por exemplo, como é que eu vou passar em direito com uma educação precária? E você fica em pé de desigualdade com quem está, por exemplo, no ensino particular. Exatamente, porque a rede privada, ela mexe ali, ela continua normal. Sim. Exatamente. Tem razão. Agora, você que está em sala de aula, por exemplo, você tem observado o interesse maior nas meninas por esse assunto? Como é que é? Sim, Carol. Engraçado porque esses dias eu trabalhei sobre a mulher do século XX. E eu coloquei um documento de 1919, né, para os alunos em fazer as suas interferências. Nesse documento estava assim, as atribuições para a mulher ter merecimento. 2 pontos. Ela tinha que cozinhar, ela tinha que ser amável, ela tinha que não tremer, amável. Mas que ano? 1920, século XX. E não tinha várias atribuições. E aí eu pedi para a maioria, né, fazer a interferência e falar assim, quem foi que escreveu isso para a mulher do século XX? 100%, né, falaram que eram homens. Então as meninas estão muito assim, dentro do contexto político. E é interessante porque quando a gente trabalha essas questões, os meninos ficam mais acuados, mas eles conseguem observar que as mães, as tias, as irmãs também passam por determinadas situações. Então, assim, falar de mulher, falar de direito ainda feminino, causa um pouco de tabu. Mas é como se fosse umas rachaduras que a gente vai fazendo as brechinhas e a gente vai conseguindo falar. E eu achei interessante porque eu trabalhei esse livro com eles aqui, que é Mulheres Extraordinárias do Brasil. Então pega desde Berta Lutz até Djamila Ribeiro, pega a própria ministra das questões indígenas, Sônia. Então, ou seja, você consegue trazer para o mundo escolar essas pessoas que não são mais aquelas do passado, mas sim coisas atuais. Então, acho que é interessante. São brechas. Muitas brechas que a gente precisa fazer ainda. É verdade.
Pensando de novo no futuro agora, você falou da sua prioridade, que se você, deputada, fosse, pensaria na educação. Mas vamos exercitar isso de novo, pensando no futuro aqui do Rio. Além da educação, o que você acha que falta em termos de leis para melhorar a representatividade feminina, por exemplo? No caso, a plenária, assim, deveria ser mais aberta às opiniões das mulheres, porque às vezes não são, sabe? Eu acho que isso seria muito importante. Não seria ativamente num projeto de lei, mas, assim, seria para as pessoas mesmo se darem conta de que, ei, pô, peraí, sabe? Não é bem assim. As mulheres, elas têm que entrar mais na política por conta disso e também para lutar com relação a direitos que às vezes não têm. Por exemplo, o meu projeto de lei, ele foi basicamente dedicado às mulheres com câncer, que seria um programa para as mulheres com câncer que, ao invés de ter ONGs com relação à doação de cabelo, seria o próprio governo que faria isso. Por quê? Porque se as ONGs acabam, as mulheres ficam onde? E como pegar, Sim, né? a medicina. Exatamente. Então, o meu programa seria relacionado a isso, a doação de cabelo. E aí teria todo um sistema e tudo mais. Então, eu acho que isso beneficiaria as mulheres. Sem dúvida. De verdade. Com certeza, né, professora? E quanto mais mulheres também a gente tem aqui no parlamento, pensando políticas públicas para a mulher, porque mulher pensando para mulher Claro. é muito melhor, né? Homens pensando pra mulher, acaba o que acontecia no século XX. No que você leu lá, né, na Eu sala. presenciei muito Vai isso. ter que cozinhar, lavar, passar, cozinhar. E As atribuições para ter merecimento na sociedade. Olha isso. E passamos por muito tempo por homens pensando por mulheres, que houve esse apagão na história do Brasil, que a gente não sabe quem são as mulheres que Importante. foram tão importantes para nossa história. A gente tem começado esse processo de resgate recentemente, né? Recentemente, como Leopoldina, Exatamente. Dandara, e por aí vai. Entendendo E que ela conhece todas as Ah, não, elas. isso aí Conheceu é. pessoalmente. Eu nem Marca falo. um grupinho, né? Isso, de é. poderosas. Formamos, não tinha o WhatsApp da época. Com certeza. Mas a gente se reunia para tomar Era um via chá. carta. Vocês mandavam o quê? Cartinha? Escrevia Do cartinha. pé do pombo. Isso aí, você sabe, né, Carol? Você é nova. Que mas eu sou você estuda. antiga, você é boba. Vou devolver a pergunta para você Pode. também com relação a isso. O que você espera aqui para o Rio de Janeiro com relação a políticas públicas para mulheres? Carol, eu acho que a gente precisa ocupar espaços muito importantes. A questão da educação, para mim, é uma coisa que me move muito. Porque quanto mais essas mulheres chegarem ao poder, mais a gente vai ter aí esse acesso. E essa educação, ela precisa ser uma educação de qualidade. O que eu penso nessa questão da mulher é que ela precisa ocupar espaços. Para isso, precisa criar políticas públicas. Para isso, precisa de uma Yasmin na vida que possa passar por essas brechas para poder chegar e lutar pelos direitos das mulheres. Porque, assim, a gente ter um plenário com 70 homens, não é isso? E 15. 15. Hoje são 15. Ainda é pouco. Sem dúvida. Mas está melhorando. Mas tá melhorando. Não, ainda nós é pouco. avançamos e precisamos seguir avançando. Não termos Avançamos retrocesso. bastante, né? Eu acho que, assim, ainda é pouco, mas é o começo. É o começo. E eu acho que a gente só não pode parar, desistir. Nem a gente, nem De jeito nenhum, nem um passo atrás, meu bem. Nem um passo atrás. A gente Nem para pegar precisa, sim. impulso. Tá Isso aí, perfeita. Bom, queria muito agradecer a Yasmin por ter vindo aqui trazer essa visão dos jovens, né? Das meninas novas aí que estão interessadas no assunto. Eu fico feliz, viu, Yasmin? Eu também. Você é da Muito onde? feliz. Aqui do Rio mesmo? Sou daqui do Rio mesmo. Ah, bacana. Muito feliz, tá? Muito bom. E espero que você tenha um sucesso, enfim, na carreira que você escolher direito, ache as brechas que você precisa Com certeza. e volte sempre, tá? Muito obrigada. E vote com consciência. Tenho certeza que você vai votar, né? Porque ela já deu uma aula aqui, né? Claro, eu não tenho dúvida. E só dela falar que a prioridade dela é educação, isso me deixa numa alegria para viver mais 100 anos. E aí? Olha, Para, senta aqui. Ela não sabe o que está falando. Você precisa voltar semana que Pelo vem. amor de Deus. vai ser anos. Andréia, obrigada de novo. Sempre bom a gente ter uma aula de história, assim, de perto. Ah, obrigada, gente. Mais sucesso nas salas de aula e sorte. Obrigada. Coisas boas, viu? Obrigada, agradeço. Agradeço a todos. Cabeção, você volta semana que vem, né? Se Deus quiser e se tirar... Não, ela não vai sair, não. Você vai voltar assim mesmo. 100 anos. Nossa. você vai ter que me engolir. Não tem o que hein? fazer, não. Como diria meu amigo Zagalo. Zagalo, você volta também, né? Eu volto, mas eu tenho uma frase pra falar Claro, pra por você. favor, encerrem pra gente. Cadê? Pra onde eu olho? Pra aqui. Tá. Câmera 3.
Sempre quis dizer isso. Por pior que seja o buraco que você se encontra, não desista, porque ainda não tem terra por cima. Nossa, quem... Não, dá licença. Fiquei profundo. É isso, gente. Então. Ó, Eu cavo, tu cavas, ele cava. Nós cavamos, vós cavais, eles cavam. Pode não ser bonito, mas é profundo. que isso, cara. Eu não sei quem teve a ideia de chamar esse homem. Eu vou fechar porque pode acontecer coisa pior. Daqui a pouco ele canta a música das caveiras que ele Não, quer. para! Melhor. Gente, semana que vem a gente tá de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Não, não, não.